ぱりですね、この国の将来を支えるのは子どもたちだと思いますので、その子どもたちのですね、少しでも力になれれば、これがやっぱりブラジルの力になると同時に日本としてもですね、我々非常に幸せだと思っています。Então, quem garante o futuro desse país são crianças. Então a gente fica muito feliz de apoiar essas crianças e isso certamente vai contribuir para o crescimento do Brasil e isso certamente vai ser benéfico para o Japão também. 我々はですね、この国に60年前に製鉄所を作ることを決めました。E nós tivemos uma decisão de apoiar a construção da usina siderúrgica aqui na cidade. 製鉄のことだけでなくてですね、我々その時決めたのはイパチンガの発展に協力しようというふうに我々日本人は決めました。そういう意味でこの製鉄だけじゃなくてサッカーにも協力できること、この国の未来を支える子どもたちにですね、協力できることっていうのは我々日本人と同時に日本スティール住友メタルとしては大変幸せだと思っています。Então, além de nós tomarmos decisão de apoiar e ajudar a construção da usina siderúrgica aqui em Ipatinga, nós também havemos uma convicção, né, de podermos fazer mais algo para a cidade. E isso que nós estamos fazendo hoje, investindo no esporte e sobretudo para crianças, que vai garantir o futuro do país. E isso certamente vai nos deixar muito felizes, os japoneses, sobretudo a Nippon Steel vai ficar muito feliz para poder ajudar essas crianças. Nós, com muito trabalho, com muita dedicação, chegamos até a Nippon Steel, que veio nos apoiar, e a nossa esperança é que possamos fazer tudo muito bem feito, muito tranquilo, e ajudando a todos que querem praticar o esporte, a todos que venham para o esporte. E a LDI é um pilar, e nós queremos que esse pilar continue e que a Nippon Steel continue nos apoiando, como disse o presidente, não só o nosso esporte, mas todo, não só o futebol, mas todo o nosso esporte da região do Vale do Aço aqui, que a Usiminas sempre nos apoiou, a Nippon sempre nos apoiou, e há alguns anos isso se foi, não tivemos mais, e queremos que isso retorne, vamos torcer, vamos trabalhar para que isso retorne, porque o apoio da empresa, da Nippon, é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Como sucedeu firmar essa parceria? Olha, foi um trabalho que nós já temos um ótimo contato com a Usiminas, que sempre foi solícito, e através de alguns, Tânia, que é secretária, temos o Roberto Maia, que sempre nos ajudou, a Penélope do Centro Cultural Usiminas, que sempre nos apoiou. Então, nos levaram até a Nippon porque sabem do interesse deles em ajudar e abraçar a cidade. Então, nós apresentamos o nosso projeto e, graças a Deus, foi muito bem-vindo, muito bem aceito, e ajuda, né, de todos aqueles que vieram conversar com nós, que nos apoiaram, que sentiram a nossa necessidade e estão nos hoje apoiando aí. Esperamos fazer um bom trabalho, uma forma de agradecimento para poder continuar aí com esse apoio nos próximos anos. Fiquei com muita alegria que hoje, né, a gente vê essa casa cheia, assinando esse convênio da Nippon Steel, que o último convênio que foi assinado foi na minha gestão, quando eu era presidente da LDI. Então a gente fica com muita alegria que nós recebemos esse apoio da Nippon Steel, num momento muito difícil da nossa cidade hoje, e que esse apoio ele possa perdurar desse momento de acessão das Usiminas aí, e vai ajudar muito ao município, que a gente possa realizar em torno aí de 20 campeonatos, que é o envolvimento da Liga. A Liga que abrange aqui mais de 20 mil pessoas, né, em fazer o esporte, investir no esporte, né, investir na saúde, né, investir no futuro. E principalmente esse convênio que é investir nas nossas crianças, que é o nosso futuro. Então a gente espera, Fabrício, juntamente com a diretoria da Usiminas, que continue nos ajudando nesse momento difícil. A Nippon Steel e Sumitomo Metal vai continuar apoiando a Usiminas, e com isto certamente irá contribuir para o crescimento de Ipatinga. Neste momento, a situação da administração da Usiminas poderia estar causando preocupações
mas queremos solucionar esta situação como no futebol, com o espírito de fair play, trazendo a justiça e novamente a paz nesta cidade. A Nippon Steel, ela há exatos 10 anos assinava uma parceria de convênio com o Ipatinga Futebol Clube e já mostrava assim o seu comprometimento com essa cidade. A Nippon Steel, em 2007, na Série B do Brasileiro, patrocinou o Ipatinga, repetiu o patrocínio em 2008 e pôde, naquela oportunidade, participar da ascensão maior do clube, onde o Ipatinga chegou à Série A do Campeonato Brasileiro, como sendo, naquele momento, o segundo time na história nova do futebol brasileiro a chegar à Série A com apenas 10 anos de existência. Isso mostra o comprometimento, isso mostra a visão empreendedora dessa grande empresa, que hoje enxerga nessas crianças a necessidade de se apostar num futuro melhor para todos nós. A Liga de Desportos de Ipatinga terá outras boas notícias nos próximos dias, justamente porque, como a Nippon Steel, nós entendemos que no universo de 19 mil pessoas que são atingidas diretamente pelo esporte amador de Ipatinga, são 19 mil pessoas que estão escapando da marginalidade, são 19 mil pessoas que estão tendo a oportunidade de trilhar um caminho mais saudável e diferente. Então estão todos de parabéns. Não vou me arriscar a citar um nome aqui, porque todo esse universo de pessoas que apostam nessas crianças merecem uma forte salva de palmas. Parabéns.